todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro do estudo do Evangelho de toda semana. Esse estudo onde nós aproveitamos o ensinamento de Jesus para burilar os nossos sentimentos, para melhorar cada vez mais a nossa relação com o próximo e implantar definitivamente o amor no nosso coração. Então, o Evangelho de Jesus sabemos que é o caminho para que a gente possa implantar esse reino dos céus no nosso coração. E o nosso estudo hoje está centrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 15, chamado Jesus, a videira verdadeira. Então nós vamos fazer a leitura desse Evangelho para a gente relembrar toda essa história, para a gente pontuar algumas passagens e trazer alguns esclarecimentos acerca do que Jesus queria passar para aqueles apóstolos naquele momento, né? Então ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e queima. Permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Não mais vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto de meu Pai vos dei a conhecer. Então este é o Evangelho de João, chamado a videira verdadeira. Então, antes da gente entrar nos detalhes, a gente vem lembrar de 3 símbolos utilizados por Jesus, que está presente também lá no Antigo Testamento. Então, Jesus, ele vem falar das oliveiras, ele já falou da figueira, nós vamos trabalhar hoje aqui a videira. E que símbolos são esses? Em que situações Jesus usou tudo isso aqui? A videira que nós vamos trabalhar aqui hoje, ele usou para falar de vida, de produção de coisas boas, né? De frutos, né? Ele usou a figueira para falar de esterilidade, de estagnação, né? De ignorância. E usou as oliveiras, no bem conhecido Monte das Oliveiras, para vir falar para a gente do momento da sua conexão com o alto, do momento do seu recolhimento com o seu íntimo e estabelecendo a conexão com Deus. Então vejam 3 símbolos muito fortes que fazem com que a gente pare para pensar e se pergunte: onde eu estou mais próximo? Eu estou como a videira? Eu estou como a figueira? Eu já procuro as oliveiras para poder fazer a minha conexão com o alto, para trazer Deus mais para junto de mim, para conversar com Jesus? Aonde eu estou situado, né? Então, olha só que a pedagogia de Jesus é maravilhosa. Ele já falou de água, ele já falou de pão, ele já falou de caminho, né? Ele usa todos esses artifícios, todas essas coisas que são do dia a dia dos apóstolos e de todo aquele povo judeu daquela época, para ensinar sobre a vida futura, para ensinar sobre o reino dos céus. Aquele reino que ele disse para Pilatos que não era este o seu reino, porque o seu reino era de outro mundo.
Então, aqui ele vem trazer novamente um outro ensinamento. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então vejamos que esse agricultor, que é Deus, está o tempo todo trabalhando na sua vinha para que essa videira produza bons frutos. Olha a comparação de Jesus, né? Para que a gente possa entender que se eu, como agricultor, eu trabalho na minha seara, para que eu possa, na minha plantação, para que eu possa produzir frutos, o meu Pai está fazendo a mesma coisa. Ele vela por nós o tempo todo. A sua maior prova de amor por nós foi mandar o seu Filho primogênito, Jesus, para a nossa convivência, para nos ensinarmos esse caminho que nós estamos trilhando e que a gente às vezes não consegue ainda sintonizar. Esse caminho que é de sofrimentos que a gente provoca cada vez mais e as dores que nós sentimos cada vez mais com muita força, porque não estamos junto de Jesus. Não estamos buscando o seu auxílio para nos acalmar, para nos consolar. Uma vez trazido esse Evangelho para nosso dia a dia, para a nossa vivência, né? Ele começa a nos transformar. E nos transforma em pessoas saudáveis, pessoas boas, né? Assim como Jesus transformou os seus apóstolos, eles se tornaram os seus melhores pregadores, somos nós hoje tentando nos transformar. Os apóstolos tiveram Jesus ao seu lado. E quem está ao nosso lado hoje? O próprio Jesus e o seu Evangelho, para que a gente possa seguir. Então nós não estamos desamparados, né? Deus mandou o seu Filho para que pudesse nos direcionar o caminho, né? E aí a gente vem lembrar que o Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 54, mensagem chamada A Videira, ele diz que dentro de nossa pequenez sucumbiríamos de fome espiritual estacionados na ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Então, se não fosse Jesus, nós estaríamos caminhando ainda a passos muito curtos. E nós ainda estamos, mesmo tendo escutado Jesus, reconhecendo Jesus como esse Messias que esteve entre nós ainda não conseguimos acompanhar o seu passo. Ainda estamos distantes do seu ensinamento, né? E o Emmanuel vem dizer isso aqui muito claro: se não fosse ele, nós teríamos sucumbido de fome espiritual. Que fome espiritual é essa que ele está se referindo? Essa fome espiritual que a gente não consegue sentir, a gente sente uma ausência, mas não consegue identificar isso como sendo uma fome espiritual, que o Emmanuel veio esclarecer para a gente, é exatamente a falta de Deus no nosso coração. É a falta de Jesus no nosso dia a dia. Então as nossas tribulações se tornam mais pesadas porque nós não buscamos Jesus para nos consolar. Nós não buscamos o ensinamento de Jesus para nos tornarmos pessoas mais equilibradas, mais idôneas, mais virtuosas, né? Então esse distanciamento do Evangelho de Jesus, do seu ensinamento, é que faz com que a gente caia nesse processo todo, nesse processo de dor, que são processos que não começaram nessa encarnação. Alguns erros começaram sim agora, mas a gente pode observar que nós estamos incorrendo nos mesmos erros em várias encarnações. Mas estamos melhorando, porque a gente já consegue compreender uma pouquinha coisa. Mas o que nos falta para trazer esse Evangelho de uma única vez e fazer com que ele seja o nosso Salvador, como nós estamos pregando? Ninguém salva ninguém se a gente não se dispuser para essa salvação. Então o que nos falta é agarrar essa tábua da salvação como virtude transformadora da nossa conduta moral. E aí nós teremos sim entrado no caminho desse reino pregado por Jesus, né? Então esse é o agricultor. Ele diz: todo ramo em mim que não produz fruto, ele tira. E todo aquele que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então veja que todo aquele que Deus ele está trabalhando ali o tempo todo essa videira, né, que é Jesus, que disse: eu sou a videira, e ele vai limpando. Então cada ramo que somos nós, que estamos presos a essa videira, que estamos dando fruto, ele vai nos limpando.
limpando para que a gente possa cada vez mais produzir mais frutos, né? E se a gente não está produzindo nada, ele tira. Nós vamos entender um pouco mais lá embaixo, mais na frente, o que é esse tirar. Porque dá aquela ideia de que assim, não, arranca, isso tu não serve. Serve. Em algum momento nós vamos começar a produzir. Mas o que ele está querendo trazer aqui é esse ensinamento da produção da videira, né? Qual é o papel do agricultor? É produzir mais. É fazer com que aquela videira seja viçosa o tempo todo. É igual nossas plantas do jardim que nós cuidamos. Saímos arrancando aquelas folhas secas para que aquela planta fique bela, linda o tempo todo, para que ela possa produzir cada vez mais. Assim é essa videira. Assim são esses ramos que são limpos cada vez mais, né? E ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como é essa limpeza, né? O agricultor tira aqueles ramos secos e vai limpando a videira. Mas como é limpar a nós, né? Como é essa limpeza, como ele diz? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa nossa limpeza é espiritual, essa nossa limpeza é exatamente através do Evangelho de Jesus, que é essa palavra que ele coloca aqui. Então, nós só podemos nos transformar, nós só podemos melhorar a nossa conduta, a nossa felicidade, porque nós estamos buscando felicidade o tempo todo, mas não sabemos esse caminho, como procurar ela, né? O caminho é Jesus, o caminho é esse Evangelho. Se eu entender das virtudes que estão ali, se eu entender desta lei de relacionamento que Jesus coloca dentro do Evangelho, que a gente extrai para a nossa vivência, para a nossa relação com o próximo, a gente começa a transformar, né? Então, como é que eu vou me tornar limpo? Como é que eu me transformo numa pessoa melhor? Com o Evangelho de Jesus, com a palavra trazida de Jesus. Se assim não for, eu continuarei sujo. Se assim não for, eu serei arrancado dessa videira para uma outra oportunidade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Videira e ramo, elas precisam estar juntas, precisam estar ligados, né? Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Então, olha a comparação dele. O ramo, para produzir alguma coisa, tem que estar ligado a uma videira. Eu, para produzir coisas boas, tenho que estar ligado a Jesus. É o ensinamento que ele quer nos trazer aqui. Então, como é que eu posso encontrar a felicidade? Como é que eu posso estar mais equilibrado na minha vida do dia a dia? Como é que eu posso suportar o peso da cruz que eu carrego se eu não tenho Jesus ao meu lado? Então, ele é essa videira que eu preciso para que eu possa dar frutos sempre, né? E ele diz, se não permanecerdes em mim, tu não dará fruto, né? Se eu me afasto de Jesus, eu não produzo nada de bom, porque a gente produz alguma coisa, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que é isso que eu estou produzindo, né? Eu estou produzindo coisas boas ou não? E aí, se a gente for buscar o Emmanuel, né, para a gente poder esclarecer mais esse nada que Jesus coloca aqui, esse não produzir, na verdade vamos produzir algo que não serve para muita coisa, ou para nada, né? Vamos supor assim. Porque olha o que o Emmanuel diz aqui para a gente, né? Pedras produzem asperezas, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes, né? Mas veja esses instrumentos, de que forma eles estão sendo utilizados. Eu posso utilizar esse mesmo instrumento para dar melhor resultado, para produzir coisas boas, porque eu posso pegar as pedras que produzem, que eu uso para atingir e ferir pessoas, eu posso utilizar nas construções de casas, né? Eu posso pegar esse espinho que provoca ferida nas pessoas e transformá-los em instrumentos cirúrgicos. Eu posso pegar essa lama que produz sujidade e transformar em adubo, né? Eu posso pegar esse martelo que produz golpes, né, de forma aleatória e ser alguma coisa prestimosa no auxílio a muita coisa no lar, inclusive, né? Então vejam que depende da utilização que eu dou para aquele instrumento para que ele possa produzir uma coisa boa. Então nada não existe, eu estou produzindo alguma coisa.
Mas o que Jesus quer? Que a gente possa produzir coisas boas, coisas saudáveis, coisas que serão úteis ao meu próximo, principalmente, né? E aí é interessante que ele diz assim, ó, onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas. E aqui é mais um detalhe que o Emmanuel chama a atenção, para que a gente possa observar o que eu estou produzindo. Porque eu posso estar servindo de espelho para alguém. Então, se eu estou servindo de espelho para alguém, que eu possa refletir a minha melhor imagem, que eu possa refletir o melhor que tem dentro de mim. Mas para que eu possa refletir isso, eu preciso ser isso, porque é um reflexo, né? Então ele diz assim, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser, né? Então tem alguém me espiando, tem alguém me se espelhando. Algumas pessoas eu sei que estão observando e outras eu não sei se estão observando. Então eu preciso estar vigilante. E mais do que ser vigilante, eu preciso ser leal comigo mesmo. Eu preciso ser fiel aos ensinamentos de Jesus para que eu possa estar produzindo. Porque se eu começar a observar que eu sou o instrumento dos outros que estão me observando, eu vou começar a modelar a minha conduta. Porque os outros dependem também do meu ensinamento. Porque eu sou ensinamento o tempo todo. Tem alguém que sabe um pouco menos e que precisa aprender mais. Então, que eu possa levar para essa pessoa coisas boas, que eu possa produzir para essas pessoas coisas maravilhosas, a partir do ensinamento que eu tenho com Jesus, né? Então, tudo isso é o que Jesus vem falar quando ele fala de produção, né? Produzir coisas boas. Então, a gente precisa estar limpo pelo seu Evangelho para nós conseguirmos doar-nos o melhor de si mesmo. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Né? Então a gente já conseguiu compreender isso aqui. Lá embaixo ele diz, se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Né? E é interessante porque ele vem trazer a expressão queimar. Né? E a gente está acostumado a ouvir, talvez de outras doutrinas, esse queimar, né? Que é o sentido de destruir. Mas o queimar utilizado por Jesus aqui é a transformação. Né? Essa queima, na verdade, é aquele fogo da purificação. Secar, esse secar que ele coloca são as nossas dores, os nossos sofrimentos. Né? Então, quando eu estou distante da seiva de Jesus, quando eu me separo dessa videira, eu seco. Esse secar são essas dores. Por que a gente tem dores e sofrimentos na vida, né? Porque nós nos distanciamos das leis divinas, nós nos distanciamos de Jesus em algum momento. Então a gente seca. A gente seca, nós somos recolhidos e somos lançados ao fogo, né? E queima. Então essa queima é para transformar tudo isso, né? Esse sofrimento que nós estamos envolvidos, que nós estamos passando, isso é uma queima para que a gente possa melhorar, para que nós possamos nos transformar em algo melhor, né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Olha só, né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Se eu acolher esse ensinamento de Jesus com firmeza, se eu trouxer ele para a minha realidade, e eu permanecer isso para sempre comigo, eu posso pedir o que eu quiser. Mas o que é esse pedir o que quiser? Né? Porque dá a ideia bem aqui de que eu posso sair pedindo qualquer coisa, eu tenho. E o que mais a gente pede? Os bens materiais. Né? Então não é nesse sentido. Né? O que mais a gente pede? A gente pede a prosperidade, né? A riqueza, né? Uma vida boa, sem turbulências, sem problemas. São coisas que a gente pede no dia a dia. Mas no momento em que a gente está com o Evangelho de Jesus e a gente aprende a sua mensagem, a gente começa a perceber que essas coisas que são corriqueiras, são passageiras na vida terrena, não são interessantes para nós. Então, quando a gente chegar a pedir o que quiser, o que é esse que quiser? Né? É pedir a paciência, é pedir
a resignação, é pedir esperança, é fortalecer a fé. São coisas boas para a nossa vivência. A gente vai começar a aprender tudo isso aqui. Então, deixa eu ver bem aqui. Cadê? Aqui. O Emmanuel diz assim, muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania da grandeza. Então, eu quero êxito o tempo todo. Eu estou correndo atrás daquilo que eu acho que é bom para mim. Né? E aí a gente vem lembrar aquela passagem da conversa de Pedro com Jesus após a cura de sua sogra, né? Quando ele foi perguntar para Jesus se quando a gente ora, Deus escuta. Né? E aí Jesus disse para ele que quando a gente está pedindo coisas materiais que não são relevantes para nós, é razoável que a gente saia da oração angustiado, que é isso daqui. Né? A gente pede, não é atendido, e a gente não consegue compreender o porquê que não foi atendido. Né? Então dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários. Aí ele vem trazer isso aqui para o campo da caridade. Né? Olha, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou doar nada, não vou ser caridoso, porque eu estou esperando ganhar uma fortuna. Quando, na verdade, a gente pode fazer o bem com tão pouco. Né? Eu posso não ter nenhum bem material, mas eu tenho um bem moral, eu tenho uma palavra para levar para alguém. Né? Então, isso é êxito. Né? Então, eu posso, inclusive, pedir a Deus que eu leve essa palavra para alguém que esteja necessitando de algum consolo. Eu posso pedir isso e eu serei atendido, porque a gente sente a presença de Deus ao nosso lado, a gente sente a espiritualidade amiga a nos intuir nas palavras quando a gente se propõe a ajudar alguém. Ele diz lá embaixo, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, não é que Jesus esteja fazendo aqui uma permuta. Olha, esteja comigo e meu amor está garantido. Mas é aquele cuidado maior. Porque Deus não abandona ninguém. Por mais abjeto e vil, Ele está ali tentando levantar aquela pessoa e colocar em um caminho de salvação, num caminho reto, num caminho onde ele encontre uma paz. Né? Mas o que ele está querendo colocar aqui é que a gente vai sentir esse amor com mais intensidade. Cada vez que eu me envolvo com os ensinamentos de Jesus, com os seus mandamentos, a gente se torna mais alegre, a gente se torna mais forte, porque a gente sente a presença do seu amor. Somos nós abrindo o canal para receber essa orientação divina, né? Para receber essa graça. Então é nesse sentido que ele coloca. Se eu quero sentir a presença de Deus em mim, que eu permaneça nos seus mandamentos, que eu permaneça nos seus ensinamentos. E aí, assim, eu consigo sentir. E quantos de nós, quando lê o Evangelho, né, não sente uma emoção diferente? Né? Quantos de nós, quando começa a estudar o Evangelho de Jesus, não começa a ter uma compreensão e começa a perceber um novo caminho a trilhar? Começa a perceber que é possível fazer uma trilha mais consoladora. Né? E aí lá embaixo ele vem nos dizer, né? Não mais vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Né? Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto de meu Pai vos dei a conhecer. Então vejam a relação que Jesus coloca. Né? Enquanto os apóstolos estavam na ignorância, enquanto eles não conheceram a palavra de Jesus, eles eram seus servos. Né? Mas a partir do momento em que Jesus eleva eles passam a ser o amigo de Jesus. E então que nós possamos também ser esse amigo divino do Mestre Jesus. Né? Porque nós temos condições para isso. Está aí o Evangelho dele, aprendido pelos seus apóstolos, e nos falta aprender também, para que a gente possa estar elevando. Né? Então, esse é o caminho. Como é que eu posso melhorar a minha relação?
Como é que eu posso educar os meus sentimentos? Né? É olhando esses ensinamentos de Jesus. Né? Então, que eu possa levar também esses ensinamentos a outras pessoas que estão à minha espera para o ensinamento. Nós somos instrumento de Jesus o tempo todo. Nós somos chamados ao seu trabalho o tempo todo. Quantas pessoas nos buscam durante o dia, buscando aconselhamentos, né? Nos trazendo as suas, compartilhando conosco as suas tristezas, para que a gente possa levantar, né? Então a gente já tem esse ensinamento, então vamos levar para ele. Jesus trouxe a palavra para os apóstolos trouxeram essa palavra sintetizada no Evangelho que nós conhecemos, então que nós possamos divulgar também esse Evangelho de Jesus, porque ele é luz, né? Que nós também possamos identificar nos outros, nos nossos semelhantes, nos nossos amigos, ou mesmo naqueles que são os nossos desafetos, né? Que a gente possa apresentar esse Evangelho, que a gente possa apresentar essa videira. Né? Então, que este ensinamento do ramo e da videira, ele possa consolidar nas nossas mentes, de uma forma que a gente possa, a partir de hoje, não se separar mais de Jesus e confiar nele o tempo todo. Né? Então, se eu me reconhecer como ramo e Jesus como a videira, eu vou saber que eu preciso estar junto, que eu não me separe mais dele, assim como eu tenho me separado tantas vezes. Né? Eu tenho que estar presente com Jesus nas dores e nas alegrias, principalmente nas alegrias, né? Para que eu possa louvar, para que eu possa agradecer. Né? Lá no livro Pensamento e Vida tem um capítulo onde ele vem nos trazer um ensinamento que a gente precisa estar orando não só no período do sofrimento, nas dores, mas no período das alegrias, porque é nas alegrias que a gente fica invigilante e a gente pode ter uma queda, porque nesse momento a gente acha que está tão pronto, tão preparado, que a gente esquece de Jesus. E aí estão as nossas quedas morais, né? E aí estão as tentações a nos buscar o tempo todo. Então, se eu estou feliz, eu preciso sim continuar preso a essa videira. Que eu não busque Jesus somente na hora da dor, porque a ceia vai estar assim um pouquinho que gasta, né? Então, não é melhor que eu me mantenha fortalecido sempre, né? Que eu mantenha a minha fé constantemente com Jesus? Isso será melhor, né? Então, meus senhores, isso era o que eu queria trazer para o nosso trabalho de hoje, para o nosso ensinamento, né? O Evangelho de Jesus, a videira. Então, que a gente possa se transformar nessa videira, né? Que a gente possa estar preso à videira chamada Jesus, mas que eu também possa ser videira para outras pessoas, sendo utilizado, sendo instrumento do Evangelho de Jesus. Meus grandes amigos, eu deixo aqui o meu abraço fraterno a todos vós e que nós possamos estar juntos sempre nessa caminhada. Muita paz. Obrigado.